Continuando a nossa história sobre a trajetória no rádio. Então comecei treinando, depois carro de som na rua, lá em Jaguapitã, com Taperinha, a Rádio Cultura de Rolândia, a Rádio Arapongas de Arapongas, a Rádio Atual Guairacá de Mandaguari e a Rádio Cultura de Iporã, na região noroeste do Paraná. E o meu irmão, claro, sempre com grande interesse que eu viesse para Londrina, o J. Lopes, porque a minha família é próxima aqui, como eu era muito novo, estava com 16 para 17 anos, havia um interesse muito grande da minha mãe que eu ficasse mais próximo. Então eu vim para Londrina e aqui eu fiz várias coisas. Trabalhei na Rádio Londrina, eu fui apresentador junto com o professor Yamada, do programa do Teodoro na Rádio Londrina, isso lá em 1980. Fiz um programa na Rádio Difusora para a dupla Ministro e Embaixador, era um programa que a gente fazia à noite. A Rádio Marajoara de Ibiporã, que hoje é a Rádio Brasil Sul, tinha uma programação totalmente diferenciada e eu gravava comerciais e fazia o jornal, os boletins informativos na Rádio Marajoara de Ibiporã, que depois passou para Brasil Sul e veio aqui para Londrina. E o interessante é que eu fazia, além das gravações em outras rádios, Difusora, Tabajara, eu fazia Rádio Londrina, Rádio Auriverde, Rádio Marajoara de Ibiporã, às vezes substituía o Jota nos boletins das emissoras que ele fazia, até porque ele trabalhou em quase todas as rádios aqui de Londrina. E eu me lembro que eu fui fazer uma visita para a Rádio Atalaia, o pessoal da Rádio Atalaia de Londrina. Foi o Manuel Osvaldo, o mesmo Mané da Rádio Paiquerê AM, ele era gerente da Rádio Atalaia, e ele gostou do meu jeito e pediu para eu gravar. Aí eu entrei no estúdio, gravei hora certa, um trecho da programação, gravei um boletim informativo, porque tinha o correspondente Atalaia, né? Eu gravei, ele gostou e perguntou se eu gostaria de trabalhar na rádio. Eu disse que sim. O que ele me pagou era exatamente o que eu ganhava nas 3 emissoras. Saí da Londrina, lá com o Teodoro, saí da Auriverde, fiquei na Atalaia e na Rádio Marajoara de Ibiporã, porque uma programação não tinha exatamente a ver com a outra. E na Rádio Atalaia, ali eu fiz de tudo, né? Fiz o placar Atalaia do sucesso, a hora certa, durante boa parte do dia era comigo, o correspondente Atalaia também era comigo, eu fazia dobradinha ali na programação com o Jaime Teodoro e com o Trovão, que é o Carlos de Souza. E foi um período assim muito importante na minha vida de rádio, porque eu estava trabalhando numa emissora que tinha uma audiência fabulosa. Tanto é que o pessoal aqui de Londrina e das cidades próximas poderá recordar este instante que eu vou narrar aqui para vocês, que era a hora certa. Muita gente deu a hora certa na rádio. Carlos de Souza, Jaime, Teodoro, Antenor Ribeiro, bem antes. Tinha um outro locutor que eu não me recordo o nome agora, que também fez história na Atalaia. E mais lá para trás, a Atalaia foi uma rádio que tinha muito cast de radionovela. Inclusive Margarida Marim, Álvaro Dias começou lá e tal, enfim, uma história antiga. Mas durante um período aí que foi de 81 até 86, mais ou menos, 86, 87, a hora certa da rádio era eu que dava. Atalaia, 2:02. Atalaia, 2:03. Teve até um momento em que eu fui para Curitiba gravar com outros 2 locutores de lá, porque um falava a hora, por exemplo, 2:02. Aí um outro locutor falava Atalaia e o outro repetia 2:02. Durante um tempo foi assim.
E esse mesmo sistema de hora certa nós acabamos gravando também para veicular, para rodar na 101 de Presidente Prudente. Durante muitos anos também, a voz da hora certa da 101 de Presidente Prudente era comigo. Neste ínterim, nós começamos também a produzir aqui em Londrina, e bastante, jingles publicitários e comerciais para rádio e televisão. Era uma loucura. Eu, J. Mateus, José Maquiolque, J. Lopes, Alcir Ramos e alguns outros profissionais, a gente gravava praticamente tudo. Foi uma época em que tínhamos aproximadamente 200 firmas por mês. Hoje praticamente esse mercado estagnou-se, praticamente não existe. Mas foi muito bom. Teve uma época que foi muito bom. E foi justamente nesta época em que eu estava na Atalaia, na Marajoara, em Ibiporã, e fazendo gravações, inclusive gravações para a televisão. Ainda neste período, em 1983, na televisão, na Tropical, eu fui o sombra durante 2 meses para o Ratinho. Quem era o coordenador do programa dele aqui em Londrina, o Tadeu da Promídia, inclusive grande amigo do Ratinho. Eu fiquei durante 2 meses sendo sombra do Ratinho, depois saí. Algum tempo depois, voltei para a televisão, ainda na Tropical, apresentando um programa chamado A Hora das Cooperativas. Foi o primeiro programa de televisão que eu apresentei, comandei, vamos dizer assim, que era um programa aos moldes do Globo Rural. Foi um programa muito bom na época e de um grande aprendizado. Ali eu comecei o meu trabalho como entrevistador e era um tempo também em que não existia o curso de jornalismo. Os jornalistas todos eram jornalistas práticos. Depois, em 84, houve a regulamentação da profissão e aí as pessoas passaram a fazer o curso de jornalismo que, por sinal, os professores de jornalismo eram os profissionais tarimbados no rádio e na televisão. Depois eu tenho 2 vertentes, uma vertente do rádio e a outra vertente da televisão. Quando eu saí da TV Tropical, hoje CNT, Rede OM, foi de tudo ali, né? Eu, algum tempo depois, fui trabalhar no SBT, que é TV Cidade. Eu fiz lá na TV Cidade uns programetes chamados Show de Ofertas, e esses programetes eram ao vivo. A gente ia até o local, fazia as promoções ao vivo, tínhamos 57 segundos para todas as promoções por entrada. Aí, na sequência disso, eu passei a apresentar o Shopping Car na TV, que eu estou fazendo isso até hoje. E tive aí também um interregno de 4 anos, quando eu saí de Londrina e fui para São Paulo, mas essa é uma história que eu vou contar para vocês depois. Então nós tivemos aí essas 2 vertentes, uma para a televisão, com a Tropical, com o programa do Ratinho, programa do Emory Clay, com a Hora das Cooperativas, do Escatambulo, Antônio Carlos, Jurandir, e a outra vertente do rádio, que foi quando eu saí da Rádio Atalaia e fui para a Rádio Paiquerê. Na Rádio Paiquerê, eu fazia o Bairros da Grande Londrina, que é um programa que existe até hoje. Eventualmente apresentava o Jornal da Manhã, que mais tarde eu fui apresentador oficial durante 17 anos. E, paralelo a isso, fazia as gravações para a Rádio Paiquerê FM do Edifício Sul Brasileiro, emissora que depois passou a ser comandada pelo Ricardo Espinosa, porque o JB Faria e o Ricardo Espinosa eram sócios das 2 rádios, Paiquerê AM e Paiquerê FM. Depois, houve um rompimento da sociedade, o JB ficou com a Rádio Paiquerê AM, e com muita justiça, porque o forte da Paiquerê AM sempre foi a prestação de serviço e o esporte.
E o JB, um apaixonado pelo esporte, lógico, é óbvio que ficaria com a AM, e que foi uma emissora que deu muito certo e é uma emissora modelo hoje em todo o Brasil. E a Paiquerê FM ficou com o Ricardo. O Ricardo acabou aos poucos implantando o jornalismo no FM e hoje nós temos lá uma tradição, vamos dizer assim, no jornalismo e com uma audiência espetacular. Bom, depois desse período de Paiquerê AM e FM e paralelo a tudo isso, televisão, surgiu a oportunidade de trabalhar em São Paulo. Esta é uma história que eu vou contar para vocês depois, como é que foi a minha ida para São Paulo, onde eu trabalhei, o que eu fiz, como é que foi e tal. Eu vou contar depois aqui no nosso quadro Histórias do Rádio.